Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo numa pegada um pouquinho diferente, mas vamos se atualizar aí sobre o que aconteceu nessa semana no mundo cripto. Vamos começar entendendo como que tá o mercado cripto numa visão macro aqui, só pra gente entender como que foi o desenvolver da semana. Nota-se que no decorrer da semana o Bitica aí variou apenas 3,51%, mas se a gente pegar graficamente, a gente nota-se que teve uma variação, ainda mais que teve pronunciamento aí do Fed durante essa semana. Ethereum corrigindo aí mesmo pós-demerge, então a gente vê que a semana inteira entregou queda de 6,59%. A gente enxerga que uma que está com uma notoriedade bem grande aqui, um pouco na contramão do mercado, é a XRP, e a gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Até a Atom, que também estava numa tendência de alta infinita, e estamos aqui com 16% de queda, pelo menos essa última semana aí, nossa, tá bom? Então realmente o mercado cripto, diversas criptomoedas estão sangrando, a gente vê DOT caindo 6%, e Litecoin aqui caindo apenas 1%, TRX1 também, você vê que algumas estão aqui naquele momento um pouquinho lateral, pelo menos essa semana, sem muitas variações, porém nota-se que depois do pronunciamento aí que rolou na quarta-feira, a gente tem um sangramento aí dos mercados um pouquinho notável. Isso daqui não foi diferente aí com o nosso mercado de ações tradicionais. A gente pega Microsoft, Google, Apple, no decorrer dessa semana também viu um cenário de baixa. A gente nota-se que a Meta, que é a empresa do Facebook, também enfrentou 5% de baixa, a Amazon 7,33% de baixa. Então realmente o pronunciamento do Fed não afetou só o mercado cripto, mas também todo o mercado como um todo, o mercado volátil, assim por assim dizer, né? Vamos pegar graficamente aí o que mostra pra gente também o cenário cripto. Então SP500 aqui, que é o índice das 500 maiores empresas que a gente tem nos Estados Unidos, porque querendo ou não, o mundo cripto ainda está muito relacionado aí com o mundo tradicional. Então a gente tem que entender como está o andamento da macroeconomia para também aí a gente se antecipar alguns movimentos no mundo cripto, tá? Então o SP500 a gente viu que teve essa mini rallyzinho de alta ali que foi de junho até meados de agosto, porém agosto até setembro a gente viu quedas bem claras, né? Teve apenas uma semana aqui de alta, o restante só foi queda. Nota-se que desde essa tendência de queda muito clara que a gente tá, paramos numa região aqui de suporte, tá? E por que denominamos de suporte? Estamos no gráfico semanal, tá bom? Então nota-se que aqui ela suportou também o preço, na semana aqui de junho também suportou o preço e ela já testou aqui também em fevereiro de 2021 como suporte também e algumas outras vezes como topo, tá bom? Eu acredito que não seria uma região tão forte assim para o SP500 para ele não furar, tá bom? Eu acredito que ele está bem próximo aí dos 3.500 pontos, mas também podemos denominar essa região aqui, se a gente puxar um retângulo para a gente entender, essa região aqui de suporte, tá bom? E a gente pode colocar com uma cor vermelhinha aqui, só pra gente ver aqui que estamos numa região de suporte e a gente vai ter que furar pra gente ver aí o continuamento do derretimento do mercado, tá? Não podemos deixar de trazer também a Nasdaq, então a Nasdaq tá muito mais correlacionada aí com o Bitcoin, mas em termos aí de ser segmentações de tecnologia a níveis aí de visual do mercado, tá? Mas quando falamos aqui da Nasdaq, a gente vê que não tá numa situação muito diferente do SP500. Estamos numa zona de suporte, onde semanalmente já suportamos aqui o preço. E na semana aqui de junho também, 13 de junho, foi uma região que a gente parou. E também vemos aqui que suportou o preço outras vezes aqui. E aqui também foi uma região de acúmulo, tá bom? E aqui teve outra região aqui que usou como suporte, como resistência no caso. Mas então a gente vê que está numa zona importante a Nasdaq. Mas se a gente vê o derretimento do SP500 na Nasdaq também, a gente vai ver com certeza, tá? Mas como estamos em regiões de suporte, tanto do SP500 quanto da Nasdaq, pode ser que essa semana a gente vê dar uma leve acalmadinha, nem que seja para continuar a queda. Agora também falando rapidamente aí de Bitica Delamay, na semana aí ela já não entregou uma semana de queda tão clara aí como o do SP500. Então note-se que a gente está vendo alguns movimentos de movimentação de fundo do mercado, tá? Então são momentos aí que a gente vê o Bitica por breves momentos um pouco descorrelacionado aí com o nosso mercado tradicional. Então, comumente aí se a gente visse uma barra muito grande de queda no SP500, com certeza no Bitica ia estar praticamente o dobro. Então, no caso aqui, a gente está no meio da barra aí, não foi o fechamento, né, da barra semanal,
mas estamos aqui numa barra doji de indecisão e também estamos naquela região de suporte, né, galera? Porque querendo ou não, esses 18 mil, ó, o Bitica chegou a bater aqui novamente 18.100. Então esses 18 mil, a gente nota-se que também é um suporte muito importante do Bitcoin ainda da MEI. Então a gente vê que tá difícil dele passar o preço, tá? Mas nada que a situação macroeconômica não resolva, né? Então a gente vê que a situação do mercado está muito delicada. Algumas regiões de país, alguns conflitos, deixando também o mercado um pouquinho instável. Então a queda ainda está iminente para a gente. Agora eu quero saber de vocês aí. Vocês acham que vão romper os 17 mil? Querendo ou não, né, galerinha? Se a gente puxar um gráfico aqui, da onde a gente tá até a região ali que tocamos, naquele fundo ali do dia 13 de junho, pô, só 7%, não é nem 10% de queda pro Bitica da MEI, não é um peidinho aí que ele já não faça isso, né? A gente tem que ficar atento às movimentações de mercado, mas como estamos numa região de suporte, pode ver que a gente pode ver o preço aí dando uma freada, tá bom? Ethereumzão da MEI, a gente vê que também estamos na região aí dos $1.300 na semana. Olha como que tá a barra do Ethereum. A gente vê uma barra bem clara de indecisão logo após uma barra muito clara de queda, que foi a situação pós da merge, né? Então possivelmente também podemos ver o Ethereum dar uma freada na queda para depois nem que seja continuar caindo, tá? Mas também não duvido nada ele tentar aí animar o mercado nessa semana. Porém, como a gente tem que ver o SP500 aí como que vai abrir no dia de amanhã. Se ele continuar entregando mais queda, eu acredito que o mercado cripto não vai segurar e também vai cair junto, com certeza. Vamos ver aí o que teve de atualidade para a nossa semana aí do mundo cripto. Então a Nasdaq aí no dia 20 foi postado que ela lançará um serviço aí institucional de custódia de criptomoedas. Então é isso mesmo que a gente está vendo. Uma das maiores bolsas do mundo ligado à tecnologia vai abrir o serviço aí de custódia de criptoativos. Então é custódia para institucionais. O que quer dizer que a Nasdaq praticamente vai estar competindo com Coinbase e outras corretoras. Então isso daí é muito interessante, que é uma porta de entrada sensacional aí para grandes investidores dentro do mundo cripto. E uma coisa que é muito interessante, estamos em meio ao mercado de baixa. Então eu amo tudo isso daqui que está acontecendo no mundo cripto, e já é por isso que a gente começa a ver alguns indícios que o próximo ciclo aí a gente vai ver uma alta um pouco estilingue. A Binance expande aí o BUSD, que é a stablecoin deles aí, para Polygon e Avalanche. Então é isso mesmo, galera. A gente está vendo aí o BUSD ganhando uma força muito grande aí do mercado. Então é uma coisa que a gente até fala aqui para vocês, querendo ou não, é uma centralização que a gente tem que tomar cuidado, e muitos aí se preocupam com a centralização da rede Ethereum, mas uma coisa aí que tem que ficar de olhos abertos é para a Binance, a maior corretora com a maior stablecoin, possivelmente, né? Não é um fato que já aconteceu, mas a gente vê que aos poucos a Binance vem tomando uma dominância muito grande no mercado cripto, e a gente tem que ficar de olhos abertos. Projeto de lei da União Europeia que pode trazer a regulamentação de NFTs como valores mobiliários. Então, galera, mais uma notícia aí em meio ao mercado de baixa, que traz mais consolidação aos fundamentos que a gente tem dentro do mercado cripto. Então a gente tem a tecnologia dos NFTs, a gente conhece muitos NFTs ali pela OpenSea, pelos macacos digitais, pelas aquelas coleções super valorizadas que a gente tem, mas acaba esquecendo um pouquinho que seria a tecnologia que dá esse direito de propriedade a um ativo na blockchain. Então isso é maravilhoso. Imagina assim a gente conseguir vender casas, os títulos das nossas casas, como NFTs, que vai garantir o dinheiro de propriedade sem fraudes, por assim dizer. Então realmente é uma adoção de tecnologia muito interessante. Então NFTs regulamentados como valores mobiliários seria literalmente isso. Praticamente aí NFTs regulamentados como títulos de propriedade. O osso subiu no palanque de novo e teve que falar. Então o Bitcoin caiu aí quando o Fed, ou o nosso querido amigo Jerome Powell aí, e causa insônias em muitos investidores, que a gente sabe, ele aumenta novamente as taxas de juros para combater a questão da inflação. Então, galera, a gente está passando por uma situação econômica que o Banco Central norte-americano anda ajustando as taxas de juros para conter essa inflação que está tão desenfreada, que coisa que é, os Estados Unidos nem sabe aí o que é viver uma inflação dessa, entre aspas, né? Mas por assim dizer, eles estão passando por um momento muito difícil, então esse aumento na taxa de juros que vem com frequência, a gente vê que acaba predominando aí o medo aí dentre os investidores do nosso mercado. Então no dia aí que ocorreu, que foi na quarta-feira, às 13 horas da tarde,
A gente viu aí picos de volatilidade no mercado, Bitica aí variando 10% para cima, 10% para baixo, liquidando a gente para cima, liquidando a gente para baixo, naquele momento aí que deixa o mercado aí um pouco instável. Mas esse aumento na taxa de juros aí traz uma predominância para a gente entender que o mercado em si ele está para queda, tá bom? Mas isso não significa que isso pode trazer para a gente aí altas em meio a essa queda. Então a gente tem que ficar atento, tomar cuidado em meio à situação que a gente vê, mas querendo ou não, é uma notícia que a gente sempre fala aqui, um recadinho por assim dizer. Não fique de fora desse mercado, porque a gente possivelmente já está vivendo um fundo do mercado. Pode cair mais 50% amanhã ou depois, mas o importante é a gente estar preparado e não deixar de investir nessas oportunidades de preço que a gente está vendo. Opa, só uma pausinha aí, vamos falar um pouquinho sobre a Braba. Então a Prime XBT, para quem não conhece aí, galera, plataforminha que já trouxemos aqui no canal. Então temos aqui também um link na descrição para você fazer o cadastro com o nosso código promocional e também conseguir um bônus aí de até $7.000 aí no primeiro depósito. Então isso é um bônus que só você utilizando o código aqui, que está aqui na descrição e utilizando você pode ganhar. Então a Prime XBT está negociando mercados tradicionais com taxa zero. Só resumidamente, a Prime XBT ela também negocia, além de criptoativos, também outros índices do mercado tradicional. Então, como ações, commodities e também entre outros. Se a gente abre aqui, ó, mercado, a gente tem criptomoedas, forex, mercadorias, que seriam os commodities, e o índice de ações. Então, a gente está com uma promoção aí que estão negociando com taxa zero, ou seja, se você negociar qualquer ativo do mercado tradicional, você não vai ter nenhum tipo de taxa, então isso é muito interessante. Então, pô, a gente pode operar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. A gente pode vir aqui em commodities, pô, a gente tem o ouro, no caso aqui vamos esperar carregar, mas a gente aqui tem o ouro, a prata, o Brent, que é o nosso querido barril de petróleo, e tem o crude aqui, que é o derivado dele. Então a gente pode abrir aqui o próprio ativo do petróleo, a gente vê que, nossa, já está abaixo de $90 no barril do petróleo, e inclusive isso daí é até uma questão de divergência que a gente vê, porque querendo ou não, os mercados voláteis aí traz pra gente quando os investidores se dão ao risco, né? O barril de petróleo, por ser um commodity aí necessário e utilitário aí para todos os países, ele mostra um investimento um pouco mais seguro. Então, geralmente, quando a gente vê o commodity de óleo aí caindo, a gente vê os mercados voláteis aí, pelo menos dando aquela subidinha. No caso, a gente está vendo tanto o petróleo quanto o mercado volátil também caindo, mostrando pra gente que a patona do urso tá firme. Então, para você que quer operar aí o petróleo, no caso, ou ouro, ou prata, ou índice aí de ações, vem na Prime XBT, o link é aqui na descrição, você vai se beneficiar com isso, tá bom? E além de trade, você consegue comprar criptomoedas com cartões. Também tem a parte do copy trade e também a parte do yield, que seriam os rendimentos aí com dólar, SDC e Ethereum. Muito interessante. Teve a atualização do hard fork aí da Cardano. O hard fork veio, galera. Então no dia 22 aí tivemos a atualização. Então deu tudo certo. É para resolver alguns problemas aí de escalabilidade da Cardano. Porque querendo ou não, para muitos aí que não saibam, a Cardano tem seus problemas aí de limitações. Querendo ou não, o time de desenvolvimento dela é muito conservador. A gente tem aí o nosso querido Charles Hoskinson. Então, o cara é muito firmeza, porém, querendo ou não, ele é um cara muito conservador. O time da Cardano é conservador, muito acadêmico, então a gente vê um pouco de demoras aí nas entregas. A opção da Cardano por optar por uma linguagem de programação um pouquinho mais difícil, a gente vê que os desenvolvedores ficam um pouco espantados, onde não vemos tanto desenvolvimento aí na Cardano. Então essa atualização veio para facilitar aí a linguagem de programação, para facilitar a interoperabilidade aí também, com acessibilidade para desenvolvimento aí da blockchain. Então a gente precisa aí de mais demanda de desenvolvimento, mais demanda de desenvolvedores dentro da blockchain, mas para isso a gente também precisa aí de facilidade para eles, porque não tem o porquê eles saírem de uma rede Ethereum, que hoje eles se desenvolvem muito bem. Tivemos aí um monte de redes EVMs que o meninão que desenvolve aí programas na blockchain consegue brincar, e a Cardano aí traz essa dificuldade e também aí traz essa falta de demanda na rede. Mas com essa atualização, a gente tem que ver aí o que vai acontecer daqui para frente. Então, o protocolo Hélio, galera, desativou sua blockchain e partiu aí para a blockchain da Solana. Isso daí foi feito por votos de token de governança, mas a gente viu aí um movimento muito interessante, porque querendo ou não, a HNT, que é aquele do Helium, né, a gente viu uma queda massiva dela, viu uma breve animação de novo no mercado, mas a gente vê que a Helium não morreu, ela tá aí para muitos. Então, como ela traz esse projeto de internet descentralizada, ser a internet dentro da blockchain, ela precisa aí de uma blockchain aí
escalável e rápida. Então a Solaninha aí foi o que eles utilizaram e encontraram aí de maneira para ajudar o desenvolvimento aí do seu projeto. Então a gente vê aí que a Helium agora vai para ficar na Solana e a gente tem que ver aí como que vai ser. Querendo ou não, a Solana a gente não pode deixar de destacar que tem muitos institucionais aí dentro da rede e tem uma adoção de desenvolvimento, querendo ou não. Então a gente vê que é uma rede que acaba crescendo, por mais que a gente viu algumas falhas no começo do ano, mas a gente vê que a Solana também continua forte no mercado. Tornado aí volta para o GitHub. Então, para quem não conhece, a Tornado Cash, um protocolo aí de mixer de criptomoedas, foi sancionado pelos Estados Unidos porque, querendo ou não, ele traz o anonimato aí para qualquer investidor. Então é um mixer aí que embaralha as transações, por assim dizer, onde não consegue rastrear quem for procurar a transação. Então os Estados Unidos, entendendo o poder que isso traz aí para descentralização, eles viram isso como uma maneira deles sancionar o Tornado Cash, foram atrás dos desenvolvedores, então enfrentou um monte de barreiras aí que foi derrubado, infelizmente, a Tornado Cash. Então a gente nota que a Tornado Cash em si não teve nenhuma resolução no problema, ainda continua totalmente solucionada, mas o código dela voltou para o GitHub. O GitHub é uma plataforma aí código aberto que traz os desenvolvedores aí para buscar sobre estudos, desenvolvimento, para entender como são as programações de algum projeto, e eles deixam lá abertamente para qualquer um ler o código de programação. Então a Tornado Cash, que tinha o código aberto lá no GitHub, com a sanção dos Estados Unidos foi removido o GitHub e agora voltou. XRP salta 44% em uma semana aí após a Ripple se mover para arquivar seus processos. A Ripple aí, que é por trás da XRP, tem alguns processos aí contra a SEC que está aí em questão de resolução do caso, porém ainda não vimos nenhum tipo de resolução. E o que aconteceu foi que o advogado da XRP pediu para adiantar esses processos para a gente ver um andamento aí no caso. E aconteceu somente isso, porém isso trouxe uma animação muito forte dos investidores, que a gente consegue ver a reflexão disso no gráfico. Isso aqui é o gráfico semanal da XRP e olha o tamanho do candle que ela trouxe em uma semana. Se a gente pegar da mínima do candle até a máxima, foi praticamente 62% de alta em uma semana. Então, com uma notícia aí atrai investidores para você ver que eles querem a resolução aí desse caso contra a XRP. Isso não tira aí o fato de alguns problemas que a gente encontra no projeto da XRP, mas isso trouxe uma animação muito forte para os desenvolvedores e esperam a resolução desse caso há anos. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, um vídeo um pouco num formato diferente. Espero que vocês gostem desse formato, para a gente trazer aqui todo sábado pelo menos um resumão de como foi o decorrer da semana aí no nosso mundão cripto, com as notícias aí mais relevantes que estiveram na semana e um pouquinho de análise para a gente se situar em meio à semana. Então, se você gostou, já comenta aí pra gente que gostou e quer ver mais sobre esses vídeos. Então, espero vocês aqui sábado que vem também, mas não vou deixar de trazer o convite que todos os dias fazemos lives, ou seja, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, estamos aqui trazendo lives sobre notícias também do nosso mundão cripto. Então, convido você a participar aqui com a gente. Também de segunda e quinta-feira, na parte da noite, fazemos podcasts. Então, para conversar aí, um tema mais contraído, mas não deixando falar sobre o nosso mundão cripto insalubre. Então convido vocês aí a participar com a gente. Se inscreva no canal quem não é inscrito, todos os links estão aqui na descrição. Forte abraço a todos, um ótimo final de semana e